Hoje é dia 25 de julho de 2023. Ainda convalescendo de uma cirurgia, o advogado Walter Petrucciello fala insieme sobre as últimas novidades do TGE, o Consiglio Generale dell'Italiana all'Estero, de cujo comitê de presidência ele faz parte. Reforma do sistema de votação, mas principalmente as preocupações que envolvem os serviços consulares prestados aos italianos do mundo estão na pauta, assim também como as transcrições documentais na Itália. E o já famoso projeto de lei do senador governista Menia, que pretende impor severas restrições à transmissão da cidadania iuris sanguinis. Boa tarde, Walter. Vamos por etapas. Você tem notícia boa para começar essa entrevista de forma positiva? Boa tarde, Peron. Boa tarde, meus prezados amigos que nos assistem aí nessa ao vivo. Como disse o amigo Peron, sou convalescente de uma cirurgia, estou em casa, mas não dá para a gente deixar de participar, né, com os cuidados devidos aqui, sentadinho. Então, o que eu posso iniciar te dizendo, Peron, que a gente tomou conhecimento lá no TGE, no Comitê de Presidência, como você bem sabe, e acredito aí todos que nos assistem vão entender que o Comitê de Presidência é uma espécie de diretoria, né, do Conselho Geral dos Italianos do Exterior, composto por somente 9 membros que tomam as decisões quanto às reuniões, quanto às pautas, quanto a eventuais intervenções que temos que fazer em algumas coisas. E uma dessas é esse projeto, esse malfadado projeto de lei aí, que o senador, como se disse, governista, Menia, quer restringir o acesso à cidadania iuris sanguinis. O que eu posso dizer e tranquilizar talvez a nossa audiência, aos nossos amigos, aquelas pessoas que ainda estão aí nessa busca incessante desse direito, é que nós estamos interferindo naquilo que é possível. Obviamente, o TGE é um órgão consultivo, né? Não é legislativo, mas é consultivo. A legislação obriga que tenha parecer do TGE sobre vários aspectos. E o que eu posso dizer é que não tem uma única pessoa, um único conselheiro que seja favorável a dar um parecer, digamos, positivo ou favorável a esse decreto-lei. Além disso, temos vários parlamentares que já se manifestaram, inclusive conosco, sejam de oposição, seja até do governo, contrário a esta restrição tão rígida que ele quer impor. Talvez alguma coisa possa acontecer, mas o que eu tenho a dizer é assim, que nós estamos lutando. Eu posso até dizer aí que conversei com o senador Merlo, com o ex-senador Merlo, né, presidente do MAI, e também com os 2 parlamentares que compõem o MAI e o grupo, né, que eles estão também votando e votariam frontalmente contra esse projeto de lei. Então, nós estamos trabalhando no sentido de angariar o maior número de contrários possível, até para quem lê a lei, esse projeto, digamos, de lei, há uma incongruência muito grande. Ele confunde descendência com ascendência. Ele fala os ascendentes não têm direito, seriam descendentes. Então, tem ainda muito caminho para percorrer. E o que eu assim, costumo dizer, já disse isso em outras ocasiões, é que se um projeto desta natureza, dessa magnitude, fosse efetivamente aprovado, eu acredito que iria parar na Corte Constitucional. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, você não pode retirar com uma lei um direito adquirido, não é? O que diz a lei hoje? O que disse a Lei 555 de 1912? O que diz a Lei 91 de 92 no seu artigo 1º? É cittadino per nascita il figlio di padre ou madre cittadina. Ou seja, é cidadão italiano por nascimento, veja bem, por nascimento, não é nem por naturalização, por nascimento, o filho de pai ou mãe cidadã. Então, o que isso implica dizer? Que é quando você nasce, esse direito já vem com você, não é? E como é que você, depois que você nasceu,
você vai dizer assim, ah, não, mas agora esse direito agora para você não vale mais. Então, eu até me recordo, muitos anos atrás, eu acredito que faz mais de 5, 6 anos, quando eu estava no outro TDE, não nesse último, quando veio à tona um discurso desse na comissão, eu dizia, querem mudar a lei? Mudem. Não é problema, isso é um direito do parlamento fazer a lei. Agora é o seguinte, bota lá artigo, quem nascer a partir de 1º de janeiro de 1925, não tem mais direito, então. Pronto. Então, todo mundo que está no direito vai ter o direito garantido. Depois você põe o que você quiser, dizer que quem nascer tem que morar na Itália, como fazem talvez os alemães e os espanhóis, uma certa rigidez. Mas essa rigidez dos outros países já vinha desde do primeiro momento, e nós estamos querendo criar uma rigidez, uma lei baseada numa coisa que você já tem, não é? Num direito que você já adquiriu, né? Pelo que eu conheço da maioria das constituições de vários países que a gente observa, né? Nenhuma constituição diz que o direito retroage para prejudicar, né, alguém. O direito adquirido não é motivo de retração da lei, né, de retroagir a lei. Então, eu estou muito tranquilo. Eu acho que essa lei, primeiramente, eu acho que não vai passar. Acho que não vai passar. Segundo, se ela passar, sob algum aspecto, vai se criar algum mecanismo para tutelar as pessoas. Vamos supor assim, talvez, não estou dizendo que isso vai acontecer e nem que esse é o espírito da lei, mas talvez ele pudesse colocar lá as pessoas maiores de idade que requererem a cidadania agora devem comprovar o conhecimento da língua italiana. Vamos passar já para o ius cultural, né? O que também não seria muito válido, porque quando eu nasci eu não sabia falar, né? Tudo bem, meu pai, meu avô não fizeram a minha cidadania quando eu nasci, paciência, agora eu sou maior de idade, talvez eles possam usar o argumento que diz, né, que o direito não tutela quem dorme, né? Então, talvez as pessoas dormiram até atingir a maioridade, agora eles possam colocar alguma coisa, mas eu não acredito absolutamente que isso seria uma coisa definitiva no sentido de retirar o direito de quem já o tem, né? Então, qualquer mecanismo que possa ocorrer, eu não vou discutir aqui agora o que poderia ser feito, porque eu não vou dar nem margem para que eles arrumem, então, do jeito que eu estou falando. Então, eu vou preferir combater esta lei, né, esse projeto de lei, melhor dizendo, do que dar para eles alternativas. Pronto, continua como está e acabou, né? E daí porque tudo isso aí parte das grandes dificuldades que estamos tendo em todos os municípios italianos e em todos os consulados pelo redor do mundo, né? Isso vem daí, porque o que acontece? Aqui fazendo um parêntese nesse projeto de lei, que acho que mais do que isso, talvez eu nem tenha o que falar sobre ele, né? A não ser continuar dizendo que não acredito na aprovação e continuar combatendo que ele seja arquivado e não seja aprovado, qualquer coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Recentemente, muitos municípios italianos estão se lamentando sobre o número de pessoas que vão aos municípios fazer a cidadania italiana, ou requerer, né, o reconhecimento da cidadania italiana por via administrativa. Temos aí também centenas, milhares de práticas nos tribunais italianos, requerendo pelo lado judicial, seja pela questão do lado materno para filhos nascidos antes de 48, seja também pela questão temporal, né? Onde aquele prazo de 2 anos, digamos, teoricamente não é respeitado. Então, os advogados estão entrando lá para que o juiz determine o comune transcrição dos atos. Mas as coisas, então, nesse sentido, os comunes estão desesperados, porque, primeiro, os comunes não podem cobrar nada. Então, eles têm que trabalhar, entre aspas, de graça, né? E o que acontece? Que em alguns municípios italianos está se criando verdadeira, como é que eu posso te dar? Verdadeira multidão
de pessoas que estão se dirigindo àquele comune específico para requerer esse reconhecimento administrativo da cidadania. E isso é decorrente do quê? Às vezes, do conhecimento de que um advogado, eu não gosto da expressão intermediário, vou chamar de despachante, de advogados, que vão em busca das alternativas, né? Que é um direito também do cidadão, se socorrer de alguém, né? Porque nem sempre a pessoa pode fazer sozinho. Podemos discutir aqui a questão ética um ano inteiro, de valores e não valores e tudo. Mas, assim, o que acontece? Quando você tem um canal privilegiado, você acaba concentrando todo o teu trabalho num único município. E, de fato, isso pode acarretar-se uma margem para dúvidas, uma margem para o excessivo trabalho do próprio comune, que às vezes nem tem tanta gente também, né? Muitas vezes comune na Itália, você sabe, são comunes de 5 mil, 7 mil, 8 mil habitantes, né? Tira aí as grandes províncias, as capitais de província, né? Você tem só comune pequeno, então não é que eles têm 100 funcionários também, não é? E muito menos ainda os consulados, né? Que não tem, como se diz, não tem uma alternativa para atender também toda a demanda local para que eles não precisem ir para a Itália. Então, nesse sentido, eu tenho trabalhado e me manifestei, eu acho que isso deve estar registrado na ata, tem até o registro dela em vídeo, em áudio, mas eu não tive acesso ao áudio. Eu me manifestei perante o subsecretário de Estado, o secretário, como é o nome dele? Me fugiu o nome, de Farestri, agora me deu um branco. Também não O consigo subsecretário de Estado, Sensi, uma coisa assim. Bom, é o subsecretário que está com a délega para os italianos no exterior, é o que participou da reunião do TGE. O ministro das Relações Exteriores, Tajani, fez um belo discurso, lá na plenária em favor dos italianos no exterior, então não acredito que ele vai encampar essa ideia voltando um pouco aqui desse projeto de lei, né? Então eu me manifestei, até foi assim uma coisa muito muito interessante, no sentido que eu pedi a palavra, né? Me inscrevi para falar e o subsecretário teve que sair um minutinho, pediu licença e saiu. Aí quando chegou a minha vez de falar, ele não estava na sala. E o secretário-geral falou, com a palavra, conselheiro Petrucciello. Eu falei, senhor secretário, eu agradeço, mas eu só vou falar na presença do subsecretário, porque falar aqui entre nós, né, não vejo muito sentido. E ele disse, não, mas aqui está o diretor-geral Vignale. Desculpa. E eu disse, eu respeito muito o diretor Vignale, sei do trabalho dele, mas eu quero o subsecretário na aula, aqui na sala, quando eu for usar a palavra, então eu declino por hora, quando ele voltar, se eu me chamo. E, de fato, isso aconteceu, até pedi desculpa a ele, pedi desculpa ao diretor Vignale, disse, olha, não quis ser desrespeitoso com o senhor, e falei, senhor subsecretário, eu pedi para o senhor vir aqui, para o senhor estar na sala, porque eu acho que o argumento é muito sério, E por que eu digo que é muito sério, Peron e amigos? Porque, veja, nós estávamos justamente falando da questão, primeiro, desse mecanismo, né, baseada na circular K28, das pessoas irem para a Itália, fazer a cidadania. Eu não sou absolutamente contra, nunca vou trabalhar contra que se revogue, que não se possa mais ir. Mas o que eu disse a ele é o seguinte, até comecei assim o meu discurso, depois de pedir as desculpas, dizendo, eu não tenho que ensinar a lei italiana para ninguém, muito menos para o senhor, subsecretário de Estado, o que é uma lei, mas eu vou lhe citar o artigo 1º da Lei 91 de 92, que substituiu a 555 de 1912, no seu artigo 1º, que fala exatamente aquilo que eu disse há pouco, que é cittadina italiana per nascita, é filho de padre ou madre cittadina. Então, senhor subsecretário, secretário, porque os consulados de todo, pelo menos da América do Sul, que eu saiba, do Brasil, aí precisa de cobrir até ser no mundo inteiro, mas eu presumo que seja uma ordem.
quando uma pessoa vai à Itália fazer a cidadania, até não sei, Peron, se isso é do conhecimento da maioria das pessoas que cuidam disso, ou que nos assistem, ou que vêm depois. Quando um cidadão vai para a Itália fazer a sua cidadania, vamos supor assim, vamos dar um exemplo bem assim rústico aqui. Desidério Peron pegou sua documentação, tudo em ordem, foi para o Comune de Padova, foi reconhecido cidadão italiano, porque você fez lá, segundo a circular K28, está tudo em ordem. Muito bem, sou italiano. Olha, já que eu estou aqui, vou fazer minha identidade, meu código fiscal e meu passaporte. Perfeito? Tudo dentro da lei. Retorno ao Brasil, para Curitiba. Qual é meu primeiro passo que eu devo fazer como novo cidadão italiano? É me inscrever no AIRE, é transferir a anágrafe residente lá de Pádua, no exemplo que eu estou dando, para a população residente, anagrafe dell'italiano residente all'estero, AIRE. Né? E o que significa isso? Significa que eu tenho que me inscrever no consulado e dizer, senhores, eu fiz a cidadania na Itália, aqui estão meus documentos e quero agora ser residente em Curitiba. Então, o consulado faz você faz essa transcrição, o consulado comunica ao Comune te dá baixa da população residente e você passa a ser um italiano residente no exterior, legalmente. Muito bem, até aí não tem nada demais. Quando aconteceu de você ir à Itália, o teu filho maior, aqui eu vou brincar, o Carlo Peron, o grande amigo, o Carlo que está passeando aí pelo mundo, que eu sei que ele está passeando, quando aconteceu, o Carlo não pôde ir com você, né? Não foi. Até aqui a família tinha compromisso, não foi. Mas você voltou, aí o Carlos disse, eu consegui uma data, até um agendamento normal. Não estou pedindo favor. Eu fui lá, agendei, eu vou entregar o documento de nascimento. Então eu chego com o meu nascimento, com o meu casamento, eventualmente com o nascimento dos meus filhos, ou eventualmente até só com o meu nascimento, não sou casado. E junto eu dou cópia do teu passaporte, cópia do teu identidade, se for o caso, teu código fiscal, né? Entrego tudo. O consulado, ao pegar esse documento, a primeira coisa que ele faz, senhor, veja, seu pai fez a cidadania na Itália, então o senhor é obrigado a apresentar aqui para nós toda a documentação desde o Dante Causa. Então aí vai o Carlos de novo correndo atrás do avô, do bisavô, do tataravô, do avô, do pai, toda a documentação e traduzir, apostilar, fazer todo aquele mecanismo e entregar ao consulado, né? E o consulado vai fazer o que com aquilo? Porque você já é cidadão italiano. Não precisaria. Então, esse argumento eu levantei, eu notei que ele cochichou no ouvido do diretor Vignale, porque acho que até ele se surpreendeu com esta minha intervenção, dizendo, mas é assim, não é possível, né? E eu disse, eu já conversei uma vez com algumas pessoas, e alguém disse, mas isso é imposição da circular K28. Primeiro que não tem essa imposição. Não tem, né? Mas, mesmo que tivesse, eu disse, a circular K28, ela deve ser... ela é muito antiga. Nem existia internet, eu acho que quando ela entrou em vigor, né? Era uma coisa antiga, né? E o que se fala muito atualmente lá na Itália, e até já existem coisas, se fala muito em turismo de retorno, né? Turismo de radice, como se diz. E foi uma deixa que eu aproveitei e falei, ora, se nós estamos querendo prestigiar os pequenos comunes, dizer para os seus italianos no exterior que eles devem conhecer a terra dos seus avós, bisavós, tataravós, né? Que ele não fique só em Roma, Firenze, Veneza, mas que ele vá lá no lugarejinho de 5.000, 6.000 habitantes, passear, né? Talvez um dia ele almoça lá, gasta um dinheirinho no único restaurante da cidade, conhece a cidade, capaz de conhecer até a casa onde nasceu o bisavô dele. Eu falei, então, por que a circular não prevê que a cidadania feita diretamente na Itália deve obrigatoriamente ser feita no comune de origine ou de nascita del Dante Causa? Onde é que nasceu seu avô? Meu bisavô, meu tataravô, nasceu em Ischia, lá na campanha, perto de Nápoles, na isla de Ischia. Ou Capri, para ser mais, né? Então, eu vou a Capri. Lá, o fichário administrativo vai receber toda a minha documentação, já sabendo que o meu tataravô nasceu lá. Está aqui a certidão de nascimento, batismo, do meu tataravô. Isso, eu acho, assim, que diluiria o serviço que esses comunes estão tendo.
aproveitar-se-ia já para trabalhar com esse turismo de retorno, né, de radiche, como eles estão dizendo aí. Então, se eu vou conseguir, eu não sei, mas foi a primeira reunião, a minha primeira intervenção, mas eu vou continuar nessa batalha, entendeu? Principalmente por não concordar que os consulados exijam documentos de todos. Mas o comune, o fichário do Estado Civil de Pádua, lá quando fez do Desidério Peron, ele pode ter se equivocado, o cara ele não tinha direito. Isso não é problema meu. Isso é problema de quem vai examinar lá depois, porque ele é italiano, está aqui o documento dele, né? Então, na pior das hipóteses, você entra em contato com o comune lá e pergunte, né? Se Desidério... Pois é, Walter, mas em cima dessa questão dos comunes, eu pergunto para você já tem conhecimento desse movimento dos prefeitos, que nasceu já há algum tempo atrás e está se avolumando aí, inclusive com medidas que preocupam o bolso severamente? Por exemplo, tem um comune ali Suave de Verona que estabeleceu uma taxa exorbitante, quer dizer, fora as outras taxinhas para pesquisa, etc., mas até a taxa ali de 2.000 euros. Quer dizer, quando o cidadão vai num consulado e paga 300 euros por um direito, quer dizer, que dizem que é inconstitucional, você já estaria pagando esse serviço, não? O 30% volta para o consulado e os 60% fica para o caixa do Estado. Quer dizer, agora, de repente, lá o município, o cidadão vai ter um saco sem fundo, isso, quer dizer, daqui a pouco estão cobrando 5.000 euros, nós estamos falando de atravessador, tem consulado xingando o atravessador ainda, mas quando o atravessador hoje é o Estado, o que você diz disso, Walter? Você reconhece essa realidade? Veja, coincidentemente, este artigo do jornal do Comune de Pádua, eu recebi esta semana, ou no final da semana aí. Sabe, quando você está na cama a semana inteira, você não sabe nem que dia que é. Eu recebi um e-mail do secretário-geral exatamente para conhecimento do artigo onde os comunes estavam se lamentando. Quanto à taxa, eu não tenho conhecimento, nós não discutimos valores, porque não acredito que isso veio à tona ainda. Talvez você tenha até uma fonte privilegiada que te passou essa informação. Eu não tenho conhecimento dessa taxa, mas eu já digo de antemão que se ela existir... Não, a INSEMI publicou no site, Walter, você devia estar hospitalizado, eu sei que você passou um tempo aí, nós publicamos na INSEMI há alguns dias o ato oficial do comune, do município, e estabelecendo esses valores. Então você disse uma coisa certa, eu não li mesmo porque na cama eu não podia no começo nem acessar celular, nem muito menos computador, né? Cada vez que eu pegava o celular na mão, levava uma bronca desgraçada, até da mulher, você larga esse celular, porque eu não podia ficar numa certa posição, né, e levantar a mão e tal. Só explicar, eu acho que isso é importante, explicar para os nossos ouvintes aí, os que nos acompanham, de fato, o Walter não tem conhecimento disso, ele teve na reunião do XTG e voltou às pressas aí, já estava com a operação marcada, tal. Quer dizer, é justificado plenamente aí o não acompanhamento desse fato, Walter. Peron, eu não quero aqui dar nenhuma de herói nem de vitimismo, mas veja, quando foi convocada a reunião de Roma do TGE, eu estava que eu não me aguentava mais de dor, não conseguia caminhar, não conseguia dormir, e eu quase não poderia ir a Roma, porque pegar um avião nessas condições não era fácil. Eu fui no médico, no hospital, falei com ele e marcamos o que eles chamam de bloqueio, ou seja, uma infiltração na coluna para que eu pudesse não sentir tanta dor e viajar. E eu fui para a Itália para não perder a reunião, acho que é minha obrigação, eu fui eleito, né? Claro, se você está doente, grave, está doente, não é problema, mas eu digo assim, puxa, eu queria de tudo para estar lá e eu fui realmente. E participei, não perdi um dia da reunião, nem do comitê de presidência, e quando eu voltei, eu já praticamente só fiz 2 exames que tinham faltado e já fui para a faca, para a cirurgia. E uma cirurgia de coluna é sempre complicada, né? Ela dói muito, e depois a minha foi um caso até um pouco mais grave, porque depois ele descobriu que o nervo tinha calcificado na vértebra, então ele teve que
raspar e afastar, e de 50 minutos levou 2 horas. Mas tudo bem, isso faz parte da vida, agora eu estou me recuperando e logo, logo eu quero voltar a dirigir, trabalhar e tal. Mas aqui, como a gente está agora, a gente vai participando, já participei essa semana passada do Comitê de Presidência virtual aqui também, aquela foi pior porque eu participei na cama, deitado com o celular na mão. Então, assim, obrigado por lembrar isso, né? E, de fato, eu não tive acesso, não li, não tive ainda nada para ler. Mas isso aí nós vamos ter que combater. Eu acho que o TDE, vamos ter uma reunião da América Latina agora, acho que ele vai convocar aí, não me lembro se é para quinta ou segunda, ele estava consultando aí, né, vamos fazer virtual, mas eu acho que nós da América Latina já devemos fazer uma moção ao Ministério do Interno, já começando a provocar isso, né? Eu vou até procurar a tua reportagem e a partir da tua matéria eu vou usar, você vai me permitir usar a matéria para dizer que está chegando nesse absurdo aí. Inclusive, quem comentou isso por primeiro foi teu colega de TDE, só não do Comitê de Presidência, o Tadoni. Ele já abriu, como é que se diz? Já abriu a boca. Quer dizer, então, o Tadoni, colocando... ele faz parte da terceira comissão, que é a nossa comissão, que também faço parte, e além disso, ele também é da América Latina, ele vai participar da reunião, né? Então, nós ali vamos dar guarida às intervenções de um ou de outro, né? Ele pode fazer, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Ninguém quer ser pai da criança aqui, né? Mas ele pode fazer, eu apoio e já peço a aprovação a todos os membros, até pergunto aos outros demais se eles têm conhecimento desse... Pois é, Walter, agora isso aí, eu acho que deve ser colocado, não sei, quer dizer, não é eu que devo ensinar a rezar a missa, né? Uhum. Mas como se diz, mas eu acho que, por exemplo, um advogado que eu consultei da Itália disse que é ilegal, essa taxa é completamente ilegal, não tem previsão legal nenhuma. Mas essa atitude que, por enquanto, parece isolada a iniciativa essa de cobrar é isolada de Soave, mas está dentro de um contexto em que reúne, não sei, um número muito grande de prefeitos, não só de pequeninhas cidades, porque ela nasceu em pequenas cidades. Eles se queixam, inclusive, da atitude dos advogados, que quando não são atendidos entram com aquela difida, etc. E tal. Eles entendem isso como uma ameaça e eles, quer dizer, há uma reação, nasceu uma reação entre as prefeituras italianas contra o atendimento, quer dizer, o complemento de um processo de cidadania que é a transcrição. Na verdade, é quando se consuma, né, o fato, não é? Na verdade. Você nasce italiano, mas você tem que fazer a parte administrativa, que é o registro e apresentação da documentação, senão não adianta nada você ter o direito, né? Mas ninguém, até eu brinco assim muito, ninguém dá, eu agora... eu obtive a cidadania. Não, você não obteve a cidadania, você obteve o reconhecimento, né? Porque a cidadania você obteve quando nasceu, na verdade. Então, os prefeitos, talvez motivado por essa avalanche de pedidos e de pessoas, né, no mesmo comune, talvez estão... Porque a coisa mais fácil que tem é eles se reunirem e tomarem uma decisão em conjunto, né? Porque quem vai fazer isso? A província, né? Pega o prefeito, né? Porque na Itália, síndaco é uma coisa, prefeito é outra, né? O prefeito é da província, né? Então, pega o prefeito lá da região do Vêneto, lá, digamos, de Treviso, né? E tal, reúne todos e faz ele pode fazer uma determinação de que vai se cobrar uma taxa. Agora, precisa-se analisar até que ponto essa taxa é devida e constitucional, né? Porque o Estado talvez não possa cobrar por um direito, né? O Estado não pode. Mas, como você sabe muito bem, quantas vezes a lei ela é ignorada em vários aspectos, né? Até em outros aspectos, né? Quando tem uma lei que diz claramente que o Estado não pode pedir um documento que já esteja de posse do próprio Estado, né? Mas quantas vezes pede e continua pedindo. Então, assim, eu acho que nós do TDE agora, no Comitê de Presidência,
que provavelmente até se reúna presencialmente mais uma vez ainda, talvez setembro, outubro, mas antes disso a gente vai participar de alguma outra, e então a gente vai bater nessa tecla, né? Porque nós podemos fazer interrogações, nós podemos fazer moção, não é? E além disso, eu acho que nós temos que ter um contato direto com os parlamentares eleitos no exterior, né? Nós temos a possibilidade, só nós aqui de conhecimento direto, nós temos 3 parlamentares aqui na América do Sul, né? E nós podemos pedir que eles façam uma interrogação parlamentar ao ministro do Interno, da dove si prende il diritto di richiedere questa tassa, sia não importa que é de 2.000 euros, de 300 ou de 100, mas se o comune pode cobrar, aonde que está escrito? Senão, não pode, né? Você conhece o doutor Meloni, que é um PhD que nós Marco conhecemos Meloni, aí, conheço já muito bem. diversas entrevistas fizemos. Ele me mandou uma mensagem, mandando, inclusive anexando uma tabelinha que eu vou publicar na próxima edição da revista. Uhum. É a única previsão de cobrança que eles podem. E segundo ele é completamente ilegal, não tem previsão legal nenhuma para a cobrança dessa taxa, né? O doutor Marco Meloni é um excepcional advogado, conhece muito escritor, escreveu já 2 ou 3 livros sobre a matéria, ele é um excelente advogado. E se ele fala que não pode cobrar, pode ter certeza que não pode. Exato. Eu acho que ele tem o conhecimento técnico para falar isso. E nós temos a obrigação de buscar, de tocar o dedo na ferida, né? Uma outra questão, Walter, que eu gostaria de ver se isso tem... Vocês, eu sei que trataram de muitos assuntos, e como você disse numa conversa inicial que tivemos antes da entrevista, quer dizer, não dá para resolver tudo no começo, já de saída, né? Mas, por exemplo, nós temos um assunto aqui que você conhece bem, o Prenota-me, né? Esse sistema de agendamento que, em vez de facilitar, como tá complicando. E agora tem consulado aí dizendo, pondo a culpa nos tradicionais atravessadores, como sempre, mas também a culpa nos próprios usuários. Quer dizer, se eu recorro a um serviço que vai me garantir um agendamento porque tem robozinho no meio, eu pago por isso, quer dizer, eu sou culpado e a culpa, quer dizer, o consulado que não quer dizer, usa esse sistema como, na verdade, para eliminar a fila, eliminar, inclusive, a forma da aferição de quantos são que estão aí, etc e tal, né? Prenota-me sem memória, né? Quer dizer, você ou tem vaga ou não tem, né? Exato. Então, quer dizer, isso tem preocupado vocês? O que você diz disso? Olha, você tocou num ponto que tinha passado assim, porque a gente estava conversando de outro assunto. Você acredita que esse assunto foi tocado sim no TDE? Foi tocado muito duramente por os conselheiros da Argentina. Uhum. Tá? Nem tanto por nós aqui do Brasil, porque eles já tinham falado, então a gente só disse que não era privilégio entre aspas, deles esse problema. Eles pediram claramente a extinção do Prenota-me. E eu vou te falar assim, muito francamente, eu conversei com o diretor Vinhale, né? Não há a menor possibilidade que ele aceite retirar o Prenota. É incrível. Ele falou na minha cara assim, que cada cônsul pode adotar até um outro critério alternativo, se quiser fazer, mas que o Prenota-me vai continuar. E eu conversei com alguém, eu vou omitir o nome aqui por questão de ética, que me disse o seguinte, que eles, Itália, fizeram um contrato muito mal feito para quem criou o Prenota-me. Porque, veja, por incrível que pareça, um ministério que tem 4.000 funcionários, né, que é um ministério tão importante como das Relações Exteriores, será que lá dentro não tem uma pessoa entendida em informática que poderia criar isso? Tiveram que contratar uma empresa para criar o Prenota-me. No contrato, olha que eu vou te falar aqui, porque isso eu sei de fonte segura. No contrato, não era previsto que essa empresa criasse o Prenota-me com o famoso CRAPTCHA lá, o antirrobô. Uhum. Então, a eles, para agora colocar o antirrobô, eles querem um determinado valor, que eu não sei qual é. Entendeu? Então, assim, segundo eles, não tem recurso para este capítulo.
estava se até dizendo, não, vocês conversem com o ministro de Affari Esteri, peça para ele deslocar o recurso tal, até chegar na empresa para que ela crie isso aí. Mas, meu Deus do céu, será que a Itália é tão atrasada assim que não tem um cidadão lá dentro do ministério que possa criar algo parecido com isso? Não é? Porque, veja, o Prenotami em si, ele não é um mal. O que é o mal? Por que ele se torna um mal? Porque ele não tem um sistema que permita ao cidadão comum combater com quem tem um sistema antirrobô, né? O Ministério deu ordem, isso aqui eu posso falar tranquilamente aqui em primeira mão. O Ministério deu ordem e parece que eles têm um mecanismo, talvez eu não seja o mais entendido em informática, embora eu adore mexer com o computador. Mas assim, deu ordem, parece que eles têm como ver, não me pergunte como, de qual IP veio o pedido. Se vem sempre do mesmo IP, eles podem cancelar. Pode cancelar, a pessoa pode reclamar, que não dá bola. Então, veja, tudo bem. Só que adianta só cancelar quem já conseguiu, quem pagou e tal, né? Não sei até que ponto isso seria assim, uma coisa útil. Porque às vezes cancela hoje, daí uma outra empresa pega aquela vaga, né? Sei lá. Existe mecanismo que criam vários IPs também. Não, o IP, inclusive, dá para camuflar IP, né? Hoje a gente sabe, né? Você tem um site no ar, meu IP. Meu IP. Você vai lá, você sabe o teu IP e tem como você alterar o teu IP, tem VPN, tem um monte de coisa, quer dizer... Nem sabia disso. Vamos falar objetivamente do que existe no Prenotami. O Prenotami, por exemplo, existe, e isso aquele técnico que a INSEMI ouviu disse que está lá, que seria liberar o serviço do agendamento, quer dizer, então não tem vaga, mas eu tô na fila, né? Eu fico na fila, fica o registro, fica o documento de que eu procurei, e isso resolveria, inclusive, o problema daquele, segundo uma tese aí, que obviamente a maioria rejeita, de que o cidadão não tem como provar que procurou, né? Então, se a lei muda, de repente pode perder a cidadania. E isso lhe garantiria, por exemplo, porque ficou o registro lá de que ele procurou o consulado 1, 2, 10 vezes, 50 vezes. Mas nós estamos falando também de passaporte, então não é só problema de cidadania, porque o Prenotami também é usado no passaporte. Então, hoje se estabeleceu um outro comércio ali. E esse sistema do Prenotami, ele permite dizer, não, olha, não tem vaga para o Peronzinho hoje fazer o passaporte, mas ele fica na fila aqui. Ele está inscrito. Então, até daria para o consulado uma previsão de demanda que poderia causar, entende? Uma decisão futura aí, dizer, não, nós precisamos ter que reforçar, porque esse troço não é um negócio sazonal, é um negócio permanente, entendeu? Concordo. Mas, então, esse sistema, segundo esse técnico, esse sistema o Prenotami tem. Mas o que nós, em vez de ser usado, nós estamos vendo consulados aí culpando o cidadão por isso também. Quer dizer, além de ele ficar na fila, tentar 3 meses, 3 anos até, porque isso não é novidade, você sabe, ainda vem agora dizer, não, o culpado são vocês mesmos. Que vocês ficam aí pagando para a turma para usar o robozinho. Peron, toda vez que se cria uma dificuldade, alguém vai vender uma facilidade. Certo. Entendeu? Então, se a pessoa tem dificuldade, tenta, ele vai procurar algum mecanismo, tá? Em relação a isso, Peron, do passaporte, a nova cônsul de Curitiba, ela quer falar comigo, a gente conversou antes de eu ir para a Itália, depois a gente conversou várias coisas, ela queria entender o que era o TIDE, que era comitado, então a gente vai conversar. Eu sei que ela quer, está entrando uma mensagem, um telefonema aqui, mas eu tenho que cancelar. Deixa eu baixar aqui, isso. Então, eu quero conversar com ela porque eu tenho uma ideia, sabe? Porque é o seguinte, Pedro, uma coisa a gente tem que ser correto. Primeira coisa, um cidadão que não tem duplo passaporte. Né? Todos nós temos direito, claro. Mas um cidadão que nasceu na Itália e que não tem direito a um duplo passaporte, só é italiano. Mora aqui porque nós temos milhares de italianos que moram
nos lugares que não tem. Um cidadão que tem já um emprego, um contrato, um cidadão que tem um laudo médico porque vai fazer um tratamento na Alemanha, um cidadão que está já com a carta da universidade, com a bolsa de estudo e tal, ou com a inscrição na faculdade. Esses tipos de pessoas não ficam na fila. Eles não ficam, bastam ele escrever e o consulado tem atendido. Eu sou prova material disso. Então, o problema está onde? O problema está, evidentemente, na questão turista, lógico. Né? Por outro lado, um grande número de pessoas, eles vão para a Itália ou qualquer país, né? Salvo os Estados Unidos, que daí já entra a questão do visto, eles vão lá para 15 dias, 20 dias, 30 dias e começam a tentar o passaporte italiano. Eles podem ir com o passaporte brasileiro bem tranquilo. Isso não quer dizer que ele não tem o direito de pedir. Então, é claro que esse volume é muito grande. Pero nós estamos hoje aqui com 138 mil pessoas inscritas no consulado de Curitiba. É o 10º consulado do mundo em inscrição. É o 10º. Você pode pegar esses números aí que você vai ver. Então, e o nosso pessoal, e você conhece muito bem, que você tem muitos anos de estrada aí, nós temos menos funcionários do que nós tínhamos 20 anos atrás. Ou talvez até mais, quando não tinha nem essa questão do grande fenômeno. Né? Hoje nós estamos com um número reduzido, se tenta fazer de tudo. Eu falei inclusive, está escrito isso aí no verbal aí, que eu recebi, depois, se for o caso, eu até mando para você. Eu disse que o Ministério tem que ver isso, porque não é correto um cônsul, como foi o caso de Porto Alegre, que vá no Ministério, sala por sala, tentando convencer quem ele conhece ou coisa, a vir para Porto Alegre. Ele trouxe 4 funcionários. Isso é um trabalho que o Ministério tem que fazer, de dar um jeito de convocar, de ver como, de orientar, de dar um benefício para a pessoa vir. É obrigatório por sindicalismo, por várias coisas, que tem os funcionários de carreira nos consulados. Ótimo, tudo bem. Mas então vamos trazer esse pessoal. Né? Aqui em Curitiba, não preciso nem falar. Eu posso dizer assim, tem um funcionário, porque 2 não vai atender nunca, né? Que é a cônsul e a vice-cônsul. Só sobra uma. Né? Então, dá para jogar toda a culpa neles? Não dá. Né? Então, o sistema em si, voltando ao Prenota-me, ele precisava ser melhorado, né? Ele precisava ser feito alguma coisa. Né? E outra coisa que eu não concordo muito é a questão das pessoas idosas, de pessoas menores de idade, quando um pai já tem o passaporte, o filho precisa, né? O pai vai viajar, vai levar o filho de 3, 4, 5, 6 anos. Né? Então, isso eu vou discutir com ela. Eu tenho certeza que ela vai ser muito receptiva à minha ideia, que eu não vou dizer aqui porque não vou falar uma coisa que eu não fiz e que ainda pode não acontecer. Mas assim que eu tiver a notícia, que se sair, com certeza eles vão até publicar no site. Então, a gente está tentando ajudar a resolver essas questões, não é? Pois é, agora, obviamente, nós estamos derivando para questões, para uma questão particular, por exemplo, de Curitiba, mas nós sabemos que esse problema do Prenota, como você mesmo citou inicialmente, é uma questão do geral, né? A Argentina está pedindo até que retire esse Prenota-me, né? Exatamente, ação institucional, que eu digo, do TDE em cima desse problema, que é exatamente um calcanhar de Aquiles. Quer dizer, em vez de ajudar, ele está exatamente eliminando, inclusive, as provas da demanda, né? Que seriam dados estatísticos importantes para que o Estado pudesse implementar, melhorar, ampliar os serviços, né? Você sabe, Perón, te interrompendo aqui, é o seguinte: eu não seria contrário a que o Prenota-me continuasse, mas a pessoa também pudesse mandar um formulário se inscrevendo numa fila ou qualquer coisa assim. Vamos colocando. Se ele não conseguir um Prenota-me, um dia ele vai ser chamado. Né? Podia ser uma ideia, que pode ser que eu troque essa ideia com quem for responsável e vamos ver se talvez isso seja. Agora, só quero fazer um parênteses para você de uma coisa muito grave. Se fala muito assim, mas por que não pegam
todos os funcionários locais. Primeiro porque existe uma questão de sindical e, obviamente, o Ministério manda os funcionários que são habilitados para assinar, para fazer, porque são funcionários de carreira e os outros são contratados aqui para prestar o serviço. Mas houve agora um grande escândalo no Paquistão, de vendas que os funcionários locais lá do Paquistão estavam vendendo visto e até passaporte. Então, foi matéria aí, parece que já interferiu, o ministro já está pedindo, tem um embaixador, sei lá o que estão investigando. Então, tudo isso sempre vem contra a gente, né? Porque estoura um escândalo lá e já pensa, então, peraí, vamos cuidar não só de lá, mas vamos ver nos outros estados aí, nos outros locais, né? De repente, você pega e escuta assim, até é absurdo falar isso, mas eu já escutei, né? Eu cobro caro porque para agendar o passaporte, porque eu tenho que dar um dinheiro lá para o consulado, lá dentro, lá. Mentira deslavada, né? Mentira deslavada, mas não tem nem como coisa. Mas, então, tudo isso é muito ruim. Desculpe, Walter, dinheiro ou presentinho, eu tenho um monte de história aí, não, você sabe, eu tenho que agradar A, B, C, usando o nome, inclusive, do consulado. Se for verdade, é muito sério, então no consulado tem gente que precisa levar presentinho para obter o passaporte, mas não é um que vem contar essa história, tem gente... Não, veja, Perón, quando você diz assim, eu levo uma garrafa de vinho lá no setor, tudo, não acontece nada. Agora, quando você fala que você vai dar o dinheiro, que você tem que cobrar 5 mil, porque 2 mil é para um funcionário, você cria se a gente descobrir quem é, a gente tinha que, não só o funcionário, mas também a empresa, alguém que acusou ia ter que ir para um tribunal para provar isso. Né? Sim, mas quer dizer, as pessoas que, obviamente, acabam sendo instadas a presentear, certo? Contam e a coisa já aconteceu, não assumiu prova nenhuma. Mas as histórias estão acontecendo. Quer dizer, é tão grave quanto o dinheiro. Quer dizer, se você vai levar vinho, vai levar perfume ou vai levar dinheiro, quer dizer, para mim, para comprar o perfume ou o sapatinho, custa dinheiro. Quer dizer, isso faz parte de uma engrenagem corrupta. Não? Existe um limite que o consulado pode aceitar, que o funcionário pode aceitar em termos de um presente, de alguma coisa, mas eu vejo assim muita preocupação quando se acusa alguém de receber um dinheiro que não é verdade, entendeu? Isso que me preocupa muito mais do que qualquer coisa. Então, pecado que as pessoas falam, mas nunca dizem quem são, né? Você pergunta, não, deixa para lá, deixa para cá, e fica tudo por isso mesmo, né? Mas eu acho que a gente deve trabalhar agora na seriedade do assunto, trabalhar muito, e até por sinal aqui um parênteses, vai ter uma reunião com todos os presidentes de comitês e com o diretor Vinhale, uma live. E o secretário-geral do TGL, Schiavone, ele pediu que participe dessa reunião o Comitato de Presidência. Eu acho que eu recebi um e-mail dele aqui, parece que vai ser aceito, para discutir vários aspectos também em termos inclusive financeiro dos comitês, né? Porque tanto a lei do TGE quanto a lei do comitês também está em estudos as suas modificações. Talvez possa colocar alguma coisa que a gente possa ser até mais útil, né, aos consulados do que a gente faz hoje. Então, vamos ver quando é que é essa reunião, parece que é setembro, aí depois eu vou ver aqui. E além do voto, Walter, a questão da eleitoral, que também é outro tema que parece que também está em pauta, muito seriamente. O que está acontecendo de novo aí? Há um movimento muito grande, também dentro do parlamento, e obviamente nós vamos participar aí na terceira comissão e depois a plenária, né, para que o voto passe a ser eletrônico, né? Não sei como isso funcionará, se a pessoa vai entrar num computador com uma senha e vai votar. A segreteza del voto talvez nunca vai ficar garantida, porque eu posso dar minha senha para o Perón votar por mim, mas eu digo assim, mas pelo menos a gente sabe que a pessoa entrou lá, né? Não é um envelope que nem chega na pessoa, né? Ou que fica o carteiro vende na metade da...
da estrada. O Isso está já em andamento já. O segredo, na verdade, é um direito, né? Se você quer dizer em quem votou, o problema é teu. O problema é teu, na teoria seria isso mesmo. Mas, assim, isso tá em pauta, é um dos assuntos. Como você falou muito bem numa parte da nossa conversa, nós não podemos resolver tudo numa única reunião que teve só este ano, né? E tomamos posse aí com 1 ano e 4 meses de atraso, mas cada vez que vai indo para frente, a gente vai debatendo os assuntos e cada vez aprofundando mais, né? Eu provavelmente não vou estar no próximo, porque já falei que não me interessava, queria voltar essa vez, mas se eu chegar lá no final e ver que 2 ou 3 assuntos dessa grande pauta foram resolvidos, eu vou sair já muito feliz e contente, né? E, aliás, se nada se resolver, menos ainda que eu vou me candidatar, porque daí vai ficar mais 5 anos para ladainha do mesmo argumento que já vem. Porque alguns desses argumentos a gente já vem tratando lá de 10, 12 anos atrás, entendeu? Claro, algumas coisas são novas, tá? E nesse sentido, inclusive, houve aí uma diminuição de recursos, né? Pela metade, praticamente, houve o corte, e isso suscitou, até eu vi uma entrevista que parece que foi publicada ontem ou anteontem, do Schiavone, do secretário-geral, ele rebatendo as informações de que o CDE e os comitês estariam com os dias contados. Fala-se sobre isso ou não? Não fala-se de reforma, inclusive, reforma institucional, reforma das 2 leis, mas nenhuma delas prevê a extinção de nenhum dos dois mecanismos. Inclusive, uma delas é a diminuição do número de conselheiros de nómina governativa, né, que hoje atinge mais de 50% quase dos eleitos, né? Então, é uma coisa assim meio sem pé nem cabeça, né? Porque diminuíram os conselheiros, mas não diminuíram os de nómina governativa. Então, hoje os partidos políticos estão lá dentro representados com 20 conselheiros, quando 39, 43, agora não lembro os números assim de cabeça, foram eleitos, né? Então, se torna uma coisa meio assim, fora do padrão, né? Se nós representamos italiano no exterior, por que sindicatos e partidos políticos têm que estar representados lá dentro, né? Mas então, foi exatamente isso aí que fez retardar esse ano e pouco aí as nomeações, né? Foi isso que exato, retardou, porque né? não havia sido nomeado, daí caiu o governo, daí não houve a nova nomeação, as novas indicações, o decreto, aquelas coisas todas. Então isso também é uma coisa que eu acredito que numa eventual reforma algo vai acontecer. Mas o que eu acho mais importante é deixar claro quais são as atividades desses organismos. Muito claro. Tudo bem, o TDE talvez seja tenha mais assim, um órgão consultivo, il Parlamento, il governo deve chiedere parere sul valore pela stampa, parere pela la cultura, parere per comics, tudo bem, né? Mas quando você chega no comics, qual é o papel do comics? Até hoje, eu que fui presidente tantos e tantos anos, né? Até hoje, eu não sei, se você não tem um bom relacionamento com o cônsul, ele fica por isso mesmo. Talvez ele nunca te receba em 4, 5 anos de mandato, né? O que você vai fazer lá no consulado, como presidente? Vou pedir um favor. Pedir a cidadania para o Desidério Peron, vou pedir o passaporte para o Carlos Peron, vou pedir. Porque qual é o papel que nós temos? Né? Digo nós, comics, porque nós já fui presidente. Então, assim, tem que deixar muito claro. Se falava que colocar na lei que é um órgão auxiliar do governo. Né? Um órgão auxiliar do governo. E daí deixar claro quais são os mecanismos que, claro, eu sou contrário a dizer que eu como presidente do Comics, eu posso pegar um processo de cidadania e levar lá. Lógico que não é esse o objetivo, nós temos que trabalhar no macro, né, com a população inteira, não com a pessoa com um problema específico, né? Mas eu acho que alguma coisa tem que ser feito, né? Porque os valores que os comics recebem hoje não são lá estratosféricos, mas é dinheiro do Estado, né? Para que serve o dinheiro do Estado? Para que a gente se reúna
2, 3 vezes por ano, uma vez em Florianópolis, vai lá, recebe as passagens, recebe o hotel, recebe a comida, tudo grátis, tudo bem, a gasolina. Discute o quê? Discutimos problemas da comunidade. Sim, tudo bem. Discutimos problemas e o resultado, né? Então, mesmo que seja pouco, o Estado gasta. Então, o Estado que determine um trabalho mais eficiente para cada um de nós, né? Talvez esse seja um ponto que nós vamos ter que analisar bem quais seriam esses mecanismos que a gente possa utilizar para auxiliar, porque nosso objetivo é auxiliar, né? Não é criar problema, é auxiliar. O que nós podemos ser útil? Então, isso que nós vamos fazer, isso que eu vou fazer pelo menos, e tenho certeza que os colegas, por exemplo, do Brasil também estão imbuídos desse sentido aí. Nós estamos muito bem com os conselheiros do Brasil, todos nós somos gente séria e trabalhando em conjunto, né? Obviamente, cada um dando as suas opiniões, mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar firme para que essa lei que vai sair da terceira comissão, né, que esse projeto, essa indicação para o parlamento seja uma coisa boa, né? Não adianta dizer mudamos a lei, né? Você veja, eu vou dar um exemplo aqui, até estranho, que eu não toquei ainda nesse assunto, mas assim, você lembra quando reformaram a lei do COMETS alguns anos atrás? Não, só pode 2 mandatos. Então, mas conta a partir do próximo, porque esse você está em cargo. Tudo bem. Então, 2 mandatos se passaram, eu não pude me candidatar, saí e fui para o TDE. Agora, o TDE é ilimitado. Por que o TDE é ilimitado? Se o COMETS só pode 2 legislaturas, por que nós podemos ficar... Tem gente que está desde a primeira lá, né? Tudo bem, eleita democraticamente, mas por que então lá também não pode ser só 2? Vamos conversar. Por que não? Por que eu não posso me candidatar ao COMETS, posso me candidatar ao TDE? Não é? Então, se a gente está querendo a juventude, está querendo revigorar, está querendo reformar, está querendo dar chance a outros, então vamos criar nós mesmos um mecanismo contra nós, né? É difícil, né? Porque é quando o parlamento vota alguma lei contra si próprio, mas, exato. É uma coisa a ser pensada. Walter, eu antes de passar aí, eu acho que já vamos... Está terminando aí. Mas eu queria só lembrar uma questão e talvez transmitir para você publicamente aqui. Alguém está, inclusive, tocando isso no chat ali. Numa dessas debates que tivemos aí com relação ao projeto Menia, alguém sugeriu convidá-lo a vir conhecer essa outra Itália que ele tanto reclama, diz que tem imbróglio, tem isso, tem aquilo, comércio de cidadania, de passaporte. O pessoal considera que esse pessoal não tem muito conhecimento da realidade que é essa Itália fora da Itália. Quer dizer, essa Itália da diáspora, né? Então ficaria ali a sugestão de fazer, talvez, o Comitês do Brasil fazer um convite formal a esse embaixador, a esse senador, para que ele venha conhecer o Brasil e formarmos um programa aqui para ele conhecer as nossas comunidades aqui. O que você acha? Olha, essa ideia seria muito boa. Eu acho que seria bem bacana isso aí. Evidentemente que, digamos assim, nós teríamos que fazer algo em conjunto com algum organismo, né, do local, por exemplo, vou dizer assim por dizer, o governo do estado, para fazer o convite, né? Porque o COMETS, os interCOMETS, provavelmente eles não vão poder bancar as despesas dele. E você não pode fazer o convite para ele dizendo, não, o senhor vai e o senhor se vira e pague tudo. A gente pode até dizer, o senhor é convidado por conta para que venha participar do encontro com a coletividade, etc, etc. Eu acho uma ideia fantástica. Eu acho que seria bem bacana. Pode ser até que eu compre essa ideia, se o autor da ideia me permitir, que eu comece a ver algum organismo aí. De que a ideia não tem nem autoria, ninguém vai reclamar direito autoral disso aí. Foi num debate que fizemos aí nesses dias e houve essa sugestão. Eu nem recordo agora, precisaria ver no vídeo, que foi conversado sobre isso e disse, poxa, tem que convidar o cara para vir aqui, saber o que é essa outra Itália. Eu gostei dessa ideia, porque um senador ele pode vir fazer uma visita oficial aqui
Ele vai ser recebido pelo embaixador, o embaixador pode acompanhá-lo aqui uma visita ao Estado, quem sabe no Parlamento Brasileiro, né? Eu vou procurar uns canaizinhos aí para ver se eu consigo algo assim. E se Né? ele, Porque, obviamente, veja, com eu isso, já recebi como alguém assim. está dizendo no chat aqui, pelo menos vamos saber se ele tem interesse de conhecer essa outra. Exatamente. Veja, já aconteceu aqui de parlamentares brasileiros pedirem para que eu falasse com algum órgão italiano para que eles fossem convidados. Então, há essa possibilidade, né? A gente pode fazer um ofício, claro, eu não vou fazer eu o ofício, né? Porque nem tenho a veste dessa autoridade para dizer o senhor é convidado a vir ao Brasil. E quem é o senhor? Eu sou do TGE, então me encontre em Roma. Não precisa no Brasil lhe encontrar. Mas, assim, um organismo, por exemplo, conversar até, talvez, com o próprio, não sei, eu tive agora, até tem a foto aí com ele, eu tive com o ministro das Relações Exteriores da Itália, do Brasil, lá na Itália. Quando o Lula foi visitar, ele ficou com o ministro Tajani, eu tive com os dois. Até eu me apresentei para ele, falei, representa o Brasil. Mostrei lá, o TGE estava tinha um local reservado dessa apresentação, quando ele apareceu com o ministro Tajani, eu desci, me apresentei a ele e tudo. Quem sabe o próprio Ministério das Relações Exteriores, né? Conversar com o embaixador e ministro das Relações Exteriores do Brasil e dizer, ministro, o senhor esteve lá em Roma, eu lhe conheci e queria uma audiência com o senhor sobre uma questão aí que talvez seja muito importante para o Brasil, né? Por que não? Olha, é uma boa sugestão, nunca tinha pensado nisso, não vou querer agora vender o bolo aqui e dizer que foi eu que fiz. Né? Mas eu gostei da ideia, eu gostei, porque você sabe, você me conhece há tantos anos, eu não tenho medo de perguntar. Pode o máximo que ele para falar, não tem interesse, você se vire. Né? Eu vou dizer, olha, posso mandar uma correspondência ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, explicando, ou pedindo uma audiência com ele, ou com alguém do Ministério, ou do Itamaraty, né? Pô, gostei dessa ideia. Convidá-lo. Ótimo. Convidá-lo. Com certeza terá simpatia de governos estaduais aí, onde é preponderante, inclusive os italianos são numericamente importantes, etc. Né? Walter, já estamos bastante tempo aí, eu deixo a palavra livre para você completar coisas que não deixei você falar ou outras coisas que você queira dizer. Falei uma hora aí, Peron, você deixa a gente falar demais até, devia cortar. Olha, então 1h04 no ar aí, não é fácil. A gente começa, parece que o tempo não passa, no fim passa rápido. Não, Peron, eu não tenho assim mais do que eu já disse, assim, a fazer. Eu tenho algumas ideias, eu vou colocar em prática. Assim que tiver algum resultado, eu terei o máximo prazer de te dar uma entrevista, de colocar no ar, porque assim, eu comentei isso com você em privado já uma vez. Eu tenho um grande defeito. Para político, então, é o maior defeito que existe. Eu muitas vezes faço as coisas e ninguém fica sabendo. Não divulgo nada. Né? Nunca fui assim de sair, escrevo. Eu, até fazendo um parênteses aqui, não sei se você tem visto o vídeo de uma determinada pessoa aí, lá em Roma, dizendo que está trabalhando para a reforma da lei eleitoral. A pessoa não é parlamentar, não é do TGE, não é do Comitê, não é de lugar nenhum. Então, você vê, a pessoa sabe vender essa imagem de que está fazendo algo, né? Eu já sou ruim nisso. Talvez eu precisasse de um Peron como assessor de imprensa aí para minhas redes sociais e tal, que eu não tenho. Walter, não faço assessoria de imprensa para ninguém. A NCM, esse é o canal. Exatamente. Dizer, eu estou à disposição. Por isso que eu falei, se eu tiver alguma novidade, eu faço questão de dar uma entrevista aí, de colocar no ar essas mensagens aí para a gente ter alguma novidade. No mais, agradecer a paciência de quem nos assistiu, agradecer quem nos verá aí no futuro e principalmente a você, né, que tem sido aí um grande, sempre o baluarte. Você já tá nessa estrada há algum tempo e não cansa, né, Perão? É incrível. Então, parabéns para você, para a ICM, e continua. Enquanto você tiver força, saúde, vamos em frente. Pode contar comigo aí. Às vezes a gente não pode atender na hora ou qualquer coisa, né? Mas a gente está sempre à disposição. Eu não me nego nunca a conversar com você ou com quem quer que seja aí, né, sobre isso aí da comunidade italiana, agora, ainda mais agora nessa minha
nesse meu encargo, né? Que de fato é de suma importância para a comunidade e eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então vamos em frente. E deixar para você um grande abraço Walter. aí. Obrigado, saúde para você trabalho. aí, se recupere para assumir a batalha, né? Obrigado também para os que nos ouviram e que vão nos ouvir, né? Porque esse vídeo vai ficar nos canais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter também, né? Ótimo. E também no Instagram, a gente edita, mesmo que tenha dado mais de 1 hora, a gente corta em dois e joga também no Instagram. Muito obrigado, Ótimo. obrigado a todos. Obrigado, Perão.